para mais um encontro da Escola da Fé. Hoje, nosso encontro 23, nós vamos da questão 503 até 533, dando prosseguimento aos 10 mandamentos. Então, vamos fazer a nossa oração inicial. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. No encontro de hoje, nós vamos conseguir fechar esse assunto dos 10 mandamentos. Então, no 503, a gente já entra no 7º mandamento: não roubarás. O que anuncia o 7º mandamento? Enuncia a destinação e a distribuição universal dos bens, a propriedade privada e o respeito às pessoas, a seus bens e à integridade da criação. A Igreja tem fundamentado nesse mandamento também a sua doutrina social, que compreende o reto agir na atividade econômica e na vida social e política, o direito e o dever do trabalho humano, a justiça e a solidariedade entre as nações e o amor pelos pobres. Como a gente já vinha falando nos outros encontros, né? O mandamento, o texto dele é muito pequenininho, né? Mas o significado dele, aquilo que está por trás, é bem amplo, né? Nesse aqui a gente vai ver um exemplo disso. Não roubar, você poderia simplesmente resumir como não tomar aquilo que não te pertence, né? Mas a coisa é muito mais ampla, né? Então, tem muitas coisas relacionadas ao bem, à propriedade privada, ao bem comum, não é? A vida em sociedade, Que a igreja vai abordar aqui, não é? Nos dentro próximos do tópico. tópicos, né? 504. Em que condições existe o direito à propriedade privada? O direito à propriedade privada existe desde que adquirida ou recebida de modo justo e desde que continue primordial a destinação universal dos bens para a satisfação das necessidades fundamentais de todos os homens. No 504, eu cheguei até a dar uma olhada no Catecismo Amarelo, para ver o que ele falava nesse assunto. E no Catecismo Amarelo apareceu uma expressão muito bonita, falando sobre a propriedade privada, né? Que é você ter as suas coisas, né? Ter os seus próprios bens. Isso é justo, como diz o compêndio, né? Desde que ela seja adquirida ou recebida de uma maneira justa. E no Catecismo Independente da Amarelo, quantidade. sim, Independente né? da Uns vão quantidade. ter mais, outros vão É ter justo, menos, independente da quantidade. né? E no Catecismo, eles usavam, a Igreja usava a expressão que nós somos administradores da providência. Então, no quesito bens materiais, a providência vai agir na vida de cada um de uma forma, né, diferente. Nós vamos ter esse direito a ter os nossos bens próprios e temos que administrar essa providência de Deus que nos concede esses bens aqui na Terra, para que eles tenham o melhor uso possível. É isso que está dizendo o compêndio quando ele fala que desde que continue primordial a destinação universal dos bens para a satisfação das necessidades fundamentais de todos os homens. Eu usufruir dos meus bens, mas sempre tirando deles o melhor bem possível para todos, né? Segundo os princípios da solidariedade, da caridade. Então, eu tenho as minhas coisas, mas eu não fico fechado em mim mesmo o tempo todo. Eu me sinto parte, né, da família humana, do meu próximo. Então, os meus bens estão a serviço da minha família, do meu bem-estar, mas também estão como que à disposição, caso necessário, para que o bem seja feito aos outros também. Tudo na medida das posses, né? Exatamente. Aqueles que têm mais sempre têm mais obrigação para com aqueles que têm menos. 505. Qual é o fim da propriedade privada? O fim da propriedade privada é garantir a liberdade e a dignidade das pessoas individualmente,
ajudando-as a satisfazer as necessidades fundamentais próprias daqueles de quem se tem responsabilidade e também de outros que vivem em necessidade. Então, por que a gente tem as coisas de forma privada? Por que não é tudo de todo mundo? Porque o fato mesmo da propriedade privada nos garante liberdade e dignidade. Isso por quê? Porque a gente Né? tem necessidades. A gente não é uma massa. Todos têm necessidades. E a partir do momento que você não tem nem o mínimo para suprir essa sua necessidade, você depende sempre de um. Vamos supor, se acabou a propriedade privada, tudo é do governo e o governo que administra. Você está totalmente na mão dele. Você não tem sua liberdade. Né? Entende? Se ele falar, a partir do momento se você não fizer isso, isso e isso, que pode ser, né, uma ordem imoral, você não vai ter casa, vai ser cortada a sua luz, você não vai ter nada, entende? Então, a propriedade privada, ela garante a minha liberdade. Uhum. E eu preciso ser livre para poder servir ao Senhor. E também a dignidade, né? Da gente ter. Nós somos humanos, nós somos individuais. Cada pessoa tem suas necessidades, tem o seu jeito, tem a sua forma de viver o cotidiano, as suas necessidades próprias, né? Então, assim, o direito à propriedade privada nos garante essa liberdade, né? Essa dignidade de ter a minha personalidade, o meu eu, assim, o meu individual respeitado, né? Ele garante que você tenha as suas coisas do jeito que você acha melhor, né? Porque não é todo mundo que pensa igual, né? Eu vou investir o meu dinheiro nisso, eu vou investir naquilo, eu vou comprar tal coisa, ou não quero comprar tal coisa porque para mim não é necessário. Então, assim, cada um sabe de si, né? E a propriedade privada ela garante essa dinâmica onde nós não somos uma massa, mas nós somos vistos como indivíduos, como pessoas. Né? Em alguns casos, assim, em alguns pontos, né, ela também ela responde à questão da justiça, né? Uhum. Ou seja, se eu quero dar uma vida mais confortável para minha família, eu vou trabalhar mais e com isso eu vou conseguir adquirir mais bens, ou bens melhores, ou bens, né, mais duráveis, entende? Enquanto aquele que se empenha menos vai conseguir, não menos bens e vai ter um bem-estar menor, né, por causa disso. Então, também entra aqui uma questão de justiça. É óbvio, né, que, né, por sermos humanos e totalmente suscetíveis ao pecado, né, essa justiça ela pode acabar se convertendo em injustiça através do abuso, através do roubo, através de, né, você adquirir bens de forma que não é tão, né, moralmente saudável. Mas, né, estando tudo dentro dos conformes da moralidade, não é? Ela sim responde a essa justiça, ou seja, aquele que mais se empenha é aquele que mais vai conseguir usufruir, não é, dos bens e ter um bem-estar e poder dar um conforto para sua família, né, uma segurança a mais. Então, no 506, o que prescreve o sétimo mandamento? O sétimo mandamento prescreve o respeito aos bens alheios, mediante a prática da justiça e da caridade, da temperança e da solidariedade. Em particular, exige o respeito das promessas e dos contratos estipulados, a reparação da injustiça cometida e a restituição do que foi roubado, o respeito da integridade da criação mediante o uso prudente e moderado dos recursos minerais, vegetais e animais que estão no universo, com especial atenção para as espécies ameaçadas de extinção. Então aqui, gente, o sétimo mandamento, né, ele prescreve que a gente tenha uma relação justa, né, e caridosa com os bens, com toda a criação, né? Desde você cuidar bem dos recursos Dos que seus Deus bens e dos bens e do bem comuns, comum, né? né? Então, vai desde você cuidar da nossa casa comum, né, como se chama hoje, da criação, da natureza, dos recursos, você não abusar desses recursos, mas usar de forma mais consciente,
isso passa por uma vivência mais saudável do consumo, da gente não se perder nesse consumismo desenfreado, né, e um tanto quanto irresponsável, mas, mais primordialmente, ele exige que você respeite os bens alheios, né? Então, assim, não roube mesmo, não tome o que é seu, o que não é seu. Se caso aconteça, devolva, restitua ao outro aquilo que você não tem o direito, mas você acabou pegando, né? Respeito das promessas e dos contratos, você ser honesto, ser íntegro nas suas relações sociais de trabalho e reparações de injustiças cometidas. Enfim, essa forma saudável, né, honesta de se Quanto falta portar. dessa integridade, né, nas relações comerciais? Sim, Sempre um querendo ganhar em em cima cima do do outro. outro, entendeu? É Aqui no terrível. Brasil isso é terrível, porque assim, em especial aqui, em todo lugar nós temos isso, né? Mas aqui a gente tem essa cultura muito forte do jeitinho brasileiro, E aí as de pessoas sempre alguém quer ganhar em cima, sempre querem ganhar. né? Ou quer ganhar do patrão, Então, ou quer ganhar, né, em cima do do cliente, governo, em cima do ou cliente, né? assim, isso é desonesto, né? Isso não é legal. A gente buscar sempre uma vantagem em cima de um mal para o outro que você vai acabar causando, de uma injustiça em cima do outro, Um exemplo né? clássico, por exemplo, clássico do brasileiro. Ele tá afim de sair do emprego, porque ele arrumou outro, né? Ou ele tá cansado. Só que se ele pedir demissão, ele não vai ter o Seguro-desemprego. seguro-desemprego, que é o quê? É uma ferramenta que o governo, né, a Previdência te oferece para, caso você seja injustamente mandado embora, né, sem justa causa, né, você não fique naquela pior, ou seja, você foi pego de surpresa e você vai ter alguns meses para conseguir se estruturar. É um dinheiro que você teria direito nesse caso. Mas se você está pedindo demissão, você realmente não tem, você já está se programando para sair do emprego. Mas não, você vai lá, faz um acordo, ou seja, você mente, você por documento escreve, você pediu demissão, mas você escreve que você foi demitido sem justa causa, mente, peca contra o nono mandamento, né? E contra o sétimo mandamento, porque aí você está roubando um dinheiro do governo. E tudo na boa, tudo tranquilo. Se você não faz isso, Se você é um não faz choque. isso, que vai É ser um choque. Como diferente. assim? Como assim você não vai fazer um acordo para você poder pegar, entendeu? Um seguro-desemprego? Porque a imoralidade, o pecado, ele está tão enraizado, sabe, na vida, no cotidiano do povo, que às vezes peca até mesmo sem perceber. Então, assim, a gente que é brasileiro, que vive aqui, a gente tem que ter muito cuidado com essas pequenas corrupções do dia a dia que todo mundo faz. Porque não é porque todo mundo faz que deixou de ser errado, né? Muitas coisas, muitas Tem coisas. Então, o São João Bosco, né? É o Dom Bosco, né? Ele tinha muitos sonhos, muitas visões, né? Essas visões traziam à tona as verdades, né? Coisas reveladas por Deus para ele. E ele teve visões do céu, do inferno, do purgatório. E ele trabalhava muito com jovens. Ele tinha um oratório onde ele trabalhava muito com a juventude. Tanto que ele é conhecido por isso, né? Por esse trabalho é, extenso mesmo com a juventude. E em um desses sonhos, ele sonhou com o inferno e ele via os jovens sendo arrastados para o inferno, né? Através de correntes, e ele elencou três grandes motivos que levavam esses jovens para o inferno. Um desses motivos, né, era pegar as coisas emprestadas e não devolver. Levava os jovens para o inferno, de você pegar algo emprestado e não devolver. especialmente se você já pega na intenção de não devolver, sabe assim, né? Sem nenhuma Você preocupação de entende? Às devolver. vezes algo que pode passar como pueril é um pecado grave contra o mandamento, porque você está roubando isso intencionalmente. Você está lá, você olha para aquele negócio que você já pegou emprestado há 3, 4, 5 anos e fica com preguiça de devolver, ou fica com vergonha porque já passou tanto tempo e É. aquilo fica lá e você não devolve. Né? Ah, Uma coisa é você teve um total esquecimento. Agora, tem muita gente que pede coisas emprestadas já quase com a não intenção de devolver, eu tô né? falando que se você pegou alguma coisa emprestada, você vai pro inferno e não devolveu, você vai pro Não. inferno? Não.
O que eu estou falando é que Deus revelou para um grande santo que muitos jovens iam para o inferno por causa disso. Então, assim, Se você vai estar nesse meio ou tem não, que ter cuidado. Eu fiquei meio assim, chocada quando eu li chocado. esse livro. Né? Lógico que isso é uma revelação privada, é um exemplo que não está assim no depósito da fé, mas ele tem um princípio, né? Que é o princípio da E ele nossa tem um peso imediação. pela pessoa que Sim, foi revelada, né? Não foi o Zé das Couve. Deus não sim. revelou para o Zé das Então, Couve. assim, ao menos deve servir para que a gente reflita nas nossas atitudes, no nosso comportamento, né? De prezar realmente por uma honestidade em todas as coisas. Real, né? Um esforço pela honestidade. Isso aí é indispensável, realmente. 507. Que comportamento deve ter o homem em relação aos animais? O homem deve tratar os animais, criaturas de Deus, com benevolência, evitando quer o excessivo amor em relação a eles, quer seu uso indiscriminado, sobretudo para experimentações científicas efetuadas fora dos limites razoáveis e com inúteis sofrimentos para os animais. Então, como a pergunta anterior falou do cuidado com a criação, aí logo veio aqui essa Mais pergunta específica, né? sobre os animais, né? E aí é interessante que a palavra-chave aqui é o equilíbrio. Ele diz, o cristão ele vai tratar os animais sempre com benevolência, com bondade, mas se deve evitar os extremos. Nem o excesso de um amor desordenado pelos animais, Que como você nós vê vemos hoje em dia. com os né? pets e que você vê também, às vezes, com uma militância, né? Vegana, a partir de todos os animais, e você, sabe, Sim, coloca o animal acima do homem, sabe? Acima do bem do homem. sim. E isso é um E isso é pecado. uma desordem, Uma né? desordem É uma total. desordem. Esse amor que trata muitas vezes os pets, enfim, os bichinhos de estimação, ou o que quer que Equipara seja, ele a um ser equiparando ao ser humano, humano, ou até a dizendo, um nossa, filho. tem muito cachorro que é melhor do que gente. Esse tipo de mentalidade é muito perigosa, porque ela revela uma completa desordem interior, porque nós temos hierarquia nas coisas, né? Então, assim, a dignidade de um animal jamais vai se comparar à dignidade do pior ser humano. Porque o pior ser humano, mesmo ele, Cristo morreu por ele, Cristo deu a vida por ele. Ele é imagem e semelhança. Ele tem uma alma Ele tem uma imortal. alma imortal e os animais não têm, né? Então é lógico que a gente não vai maltratar os animais, a gente não vai desprezá-los, mas a gente tem que tomar esse cuidado, né? De, como fala aqui também, tem experimentos que causam sofrimentos absurdos, né? E aí você Nos tem que pesar, animais, né? Porque, por exemplo, né? alguns sofrimentos desses vão ser para o bem do homem, Sim, para o desenvolvimento de alguns medicamentos e sim, de alguns tratamentos. Então, e não tem jeito. Você vai consumo, fazer né? o quê? Não Você vai tem fazer no jeito. homem? Você vai testar no homem? Você vai testar no bicho. Bicho é Sim, bicho, entendeu? Você vai ter um mas limite. Né? Você não exatamente. vai causar um sofrimento inútil, O prazer, que não vai deixa ter eu ver um ele bem, sofrer, entendeu? Mas né? Então, assim, é equilíbrio, ponderação, né? Não atropelar as coisas, colocar os animaizinhos acima ou equivalentes, né, a vidas humanas, porque realmente não tem comparação. E tratar com benevolência, né? 508. O que proíbe o sétimo mandamento? O sétimo mandamento proíbe, em primeiro lugar, o furto, que é a usurpação do bem alheio contra a razoável vontade do proprietário. Isso se verifica também no pagamento de salários injustos, na especulação sobre o valor dos bens para disso tirar vantagem com prejuízo dos outros, na falsificação de cheques ou de faturas. Proíbe, além disso, cometer fraudes fiscais ou comerciais, causar voluntariamente um dano às propriedades privadas ou públicas. que a gente estava falando. Proíbe também a usura, a corrupção, o abuso privado de bens sociais, os trabalhos mal realizados de modo culposo e o desperdício. Então, assim, cara, é ampla a situação. Mas vocês veem que tudo aqui está relacionado A boa administração dos bens. a administrar a A não providência, querer ganhar em cima né? do outro, a A não ter querer ter aquilo honestidade, que não te né? pertence. A ter honestidade. E olha que interessante, né? Ele até coloca no final os trabalhos mal realizados de modo culposo.
Hoje em dia a gente vê muito isso, né? Porque você está causando um prejuízo para quem está pagando por aquele trabalho. As Todo pessoas, trabalho né? só é trabalho porque tem alguém pagando por ele. Sim, Seja o governo, seja, né, todo trabalho tem alguém hoje em dia, pagando. sobretudo com os jovens, a gente tem visto isso muito, né? As pessoas ficam lá no seu Todo mundo que horário, empreende reclama quanto sim, é seu horário difícil, de né? trabalho, e a pessoa era para estar trabalhando, fazendo alguma coisa útil, né? Ali, e ela, sei lá, quer ficar no celular. Chega sei lá, ela é uma vendedora, chega um cliente, ela nem olha para o cliente, não está nem aí, fica lá no celular. Isso é um trabalho mal realizado, né? Isso é errado É mesmo, um pecado de matéria né? grave. Enfim, e todas essas outras fraudes, corrupções, como nós estávamos exemplificando, tudo isso se enquadra, né? Porque de alguma forma você está usurpando um bem alheio. Você está tirando o que é de direito do outro, se apossando de uma forma injusta, ok? O 509. desperdício entra aí também, né? Desperdício também. Desperdício. Desperdício. Desperdício de comida. Quantas vezes, né? Mulheres têm mania de comprar 30, 40 pares de sapato e acaba estragando dentro do guarda-roupa que usou uma vez só. Uhum, Sabe? Isso é desperdício. sim. Isso é um grande desperdício, sabe? E é um pecado. Desperdício de comida, né? 509. Qual o conteúdo da doutrina social da Igreja? A doutrina social da Igreja, como desenvolvimento orgânico da verdade do Evangelho sobre a dignidade da pessoa humana e sobre a sua dimensão social, contém princípios de reflexão, formula critérios de juízo e oferece normas e orientações para a ação. É bem interessante, gente. A Igreja tem uma doutrina social, O que que é isso? É né? um conjunto de documentos, né? Assim, todo papa que escreve um documento que tenha a ver com essa questão, né, de bem Social. comum, né, Por de exemplo, relação entre as o Papa pessoas, de Francisco política. escreveu recentemente sobre o cuidado da casa comum, que foi o Fratelli Tutti. Não lembro, mas ele escreveu há pouco tempo, Entra né? Doutrina social. para esse combão de documentos da igreja que foi escrito ao longo dos séculos, né, que se chama Doutrina Social da Igreja, E ela vai ter ali entende? princípios, né, de orientação para a vida social, tudo que diz respeito a essa relação do indivíduo com a sociedade. 511. Como deve ser exercida a vida social e econômica? Deve ser exercida segundo os próprios métodos, no âmbito da ordem moral, a serviço do homem em sua integralidade e de toda a comunidade humana, no respeito da justiça social. Ela deve ter o homem como autor, centro e fim. Isso aqui a gente já viu no encontro anterior ou no penúltimo encontro, né? Daqueles princípios que regem uma boa Política. política, né? Que são E tudo aqui. Considerar o homem como o foco, né? No homem e não no dinheiro e não a questão do comércio ele entra totalmente nisso também, né? A questão né, da exploração da mão de obra, não é, de você pagar menos do que deve, sabe? É uma coisa que você está visando muito mais o dinheiro do que o próprio homem, Sim, exatamente. da supervalorização das coisas, enfim, não é? Também, por exemplo, quando você apoia muito ou as políticas públicas, sabe? Elas dão muito apoio para grandes empresas de comércio, sabe? A ponto que dão quase nenhum apoio para as pequenas empresas, e aí você vai ter essas grandes empresas cada vez mais engolindo as pequenas e ficando insustentável, e um monte de gente tendo que mandar embora, tendo que fechar os seus negócios por causa de uma competição desleal, não é? Porque uma tem um apoio, tem Está uma sendo isenção de imposto, favorecida. tem isso, tem aquilo, entende? Então Exatamente. você não está priorizando ali o homem, você não está priorizando o homem na sua integralidade. 512. O que se opõe à doutrina social da Igreja? Opõe-se à doutrina social da Igreja os sistemas econômicos e sociais que sacrificam os direitos fundamentais das pessoas, ou que fazem do lucro sua regra exclusiva ou seu fim último.
Por isso, a Igreja recusa as ideologias associadas nos tempos modernos ao comunismo ou às formas ateias e totalitárias de socialismo. Além disso, rejeita na prática do capitalismo o individualismo e a primazia absoluta da lei do mercado sobre o trabalho humano. Isso aqui é bem interessante, tá, gente? Porque a doutrina social da Igreja, ela não é um sistema político específico, né? Nem propõe isso. Nem propõe isso. A doutrina social da Igreja são princípios que vão guiar, né, o nosso pensamento para o que é mais justo. Então, assim, da mesma forma que a Igreja rejeita, né, essas ideologias associadas ao comunismo, ao socialismo ateu, a sistemas totalitários que oprimem a liberdade, né, individual e querem, digamos assim, que o Estado, né, seja muito inflado e mande nas coisas menores da vida das pessoas. Da mesma maneira, a Igreja também vê uma problemática, muitas vezes, na prática de um capitalismo, aquele selvagem que não respeita ninguém, que não se preocupa com ninguém, que a única lei é o mercado, é o dinheiro. Então, nenhum sistema político, na verdade, vai nesse mundo alcançar, assim, talvez uma perfeição completa, né? Os que nós temos em andamento... Esforços, né? Esforços de já criar um esforços, sistema mais ideal. É difícil, né? Porque é uma dinâmica complicada. Mas os que estão em andamento no mundo, a maioria deles tem os seus defeitos, tem os seus problemas, né? Que estão aonde? Que estão nos pontos que eles se opõem à justiça, que eles só se opõem à dignidade, aos direitos fundamentais do homem, né? Então, a gente tem que ter na mente essa clareza, né? A igreja, ela não é de X ou Y sistema de governo ou não é de direita nem de esquerda, de né? A doutrina social da igreja não é de não direita é nem de isso. esquerda. Ela dá princípios para que políticos, militantes, partidários e até o povo, né, seja de esquerda ou seja de direita, possa viver moralmente, né? Tenha um foco, né? Tenha não se percam. Um mapa. Ah, beleza, a direita ela defende isso, 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 a esquerda defende isso, isso, isso. Você pode seguir. Você pode seguir uma linha, um caminho, né, econômico, político, desde que, entendeu, tenha a doutrina social como base. Exatamente. 513. Que significado tem o trabalho para o homem? O trabalho para o homem é um dever e um direito, mediante o qual ele colabora com Deus Criador. Com efeito, trabalhando com empenho e competência, a pessoa põe em prática capacidades inscritas na sua natureza, exalta os dons do Criador e os talentos recebidos, sustenta a si mesmo e a seus filhos, serve a comunidade humana. Além disso, com a graça de Deus, o trabalho pode ser meio de santificação e de colaboração com Cristo para a salvação dos outros. O trabalho ele está enraizado na natureza humana, né? Muitos, por causa de Gênesis, né, dos textos lá, vão interpretar o trabalho como uma punição, né? Que agora ganharás, né, sofrerás o alimento com o suor do seu rosto, entende isso? Só que não. A punição não era o trabalho, a punição é o cansaço. Porque não é o homem, ele não se cansava, ele era impassível, ele não sentia dor, ele não se cansava. Então a punição é ele sofrer, né, enquanto ele está trabalhando. Agora o trabalho faz parte da primeira vocação do homem, quando Deus ele dá a terra e ele manda o homem cuidar da terra. Dominar sobre a terra, é trabalhar. É trabalhar. Você vai cuidar como? Você vai cuidar, né, estalando o dedo e a coisa acontecendo? Não. É cuidar trabalhando. Então, assim, o trabalho, ele está realmente inscrito mesmo, né? Sabe? Encravado. Profundo na natureza humana, né? Não existe nenhum homem que não é chamado a trabalhar. Não existe nenhum homem, nenhuma mulher que não tenha vocação ao trabalho. Não é? Então, é através do trabalho que ele vai estabelecer de fato quem ele é. Né? O que ele tem a apresentar
para as outras pessoas, não é? É através do seu trabalho. Seja o trabalho remunerado, seja o trabalho não remunerado, seja o trabalho voluntário, né? Seja o trabalho caritativo, mas é através do trabalho, ou seja, né? Do meu esforço para algo que não é somente para mim, do meu esforço para produzir alguma coisa boa para o mundo, né? Isso é o trabalho. E é muito bonito, porque além de ser algo que a gente colabora com Deus, né, nesse mundão, né, a gente vai construindo as coisas no mundo através do trabalho, a gente se santifica também pelo trabalho, é possível. Quando a gente oferece o nosso trabalho a Deus, isso pode ser um instrumento de santificação. Né? Tem até um livro do Scott Tanto Hahn. o próprio trabalho em si, quanto esse sofrimento que o trabalho causa. Esse cansaço, esse desgaste físico, emocional, não é? Por Quando você exemplo, está unido a Deus e você oferece isso, é fonte de por santificação para você e exemplo, para os outros. alguém que está super cansado, né? Trabalha atendendo alguém. E aí ele fala, nossa, estou muito cansado, mas oferece a Deus e fala, olha, o próximo que entrar eu vou tratar com o mesmo amor, com a mesma caridade, por Cristo, né? Por amor a Cristo. Aquilo ali é um trabalho oferecido a Jesus, né? Que vai te santificar e que vai colaborar, né? Com todo mundo, com as pessoas que você tem contato através do seu trabalho. Aquilo vai se tornar um canal de graça, né? Tem um livro do Scott Hahn, eu não li, mas ele tem um título muito bonito, chama Se é do Scott Hahn, confia. Trabalho Ordinário, Graça Extraordinária, falando só sobre isso. Então ele explica desde o Gênesis, eu já dei uma folhada assim, desde o Gênesis, essa questão do trabalho como um dever de todo mundo tem que se mexer, fazer as coisas, né? E até depois do pecado, que o trabalho ficou penoso para o homem, e como reverter isso, né? Em graça, em benefício. São Bem Francisco legal. de Sales e São José Maria Escrivá têm muito material a esse respeito. Né? Uhum. Da santificação do leigo através da vida ordinária, do trabalho, da amizade, sabe? A Opus Dei, que é essa obra de São José Maria Escrivá, ela é toda voltada para isso, né? Voltada para esse apostolado da santificação no trabalho, da santificação no estudo, da santificação nas amizades, entendeu? Eles trabalham muito com isso. É bem legal pesquisar depois, né, sobre essa espiritualidade. 514. A que tipo de trabalho tem direito toda pessoa? O acesso a um seguro e honesto trabalho deve estar aberto a todos, sem injusta discriminação, no respeito da livre iniciativa econômica e de uma justa retribuição. Isso aqui é bem autoexplicativo, né? E né, obrigação tanto dos responsáveis pelo setor privado, ou seja, os empresários, seja pequeno, seja grande, seja mega, né, e do setor público, né, providenciar meios para que todos tenham direito, né, acesso ao emprego e ao emprego digno, né? Não é um subemprego, mas é um emprego digno. 515. Qual é a responsabilidade do Estado a respeito do trabalho? Cabe ao Estado promover a segurança em relação às garantias das liberdades individuais e da propriedade, além de uma moeda estável e serviços públicos eficazes. Vigiar e guiar o exercício dos direitos humanos no setor econômico. Em relação às circunstâncias, a sociedade deve ajudar os cidadãos a encontrar trabalho. Isso aqui a gente já viu, né, nos últimos encontros, é aqueles deveres da política, né, de assegurar o máximo possível que as pessoas tenham acesso ao trabalho, que as pessoas tenham condições dignas de trabalho e pensar em maneiras de garantir, né, todas essas questões. 516. Que dever têm os dirigentes das empresas? Os dirigentes de empresas têm a responsabilidade econômica e ecológica das suas operações. Devem considerar o bem das pessoas e não apenas o aumento dos lucros, embora eles sejam necessários para assegurar os investimentos, o futuro das empresas, a ocupação e o bom andamento da vida econômica. Isso aí é Não é complicado, fácil, tá? Não é, não não é é fácil, porque às fácil. vezes a gente só aponta, só condena, só condena. Eu me lembro de um amigo, o Jader, se eu não me engano. Ele foi fazer uma entrevista com Dom Valdir Calheiros, muito tempo atrás. Uhum. E era na época que a CSN estava sendo privatizada. Tinha acabado de ser privatizada.
E aí o Dom Valdir ele estava contando que ele teve uma reunião com o presidente da CSN, aquele que havia adquirido, né, e se tornado ali o sócio majoritário dela. E estava tendo muitas mudanças na CSN, né, porque quando ela era pública, você tinha grandes salários e você tinha um número muito grande de funcionários. Né? Todo mundo que é de Volta Redonda, né, que tem mais de 30 anos, né, lembra desse impacto que foi a privatização, porque você teve muita gente mandada embora, recontratada por terceirizadas, né, fazendo isso tudo. Só que aí eles estavam tendo o assunto do Dom Valdir com ele, se encaminhou para a modernização de alguns setores, onde estava adquirindo muitas máquinas que iriam substituir o trabalho de muitas pessoas, né? E aí o Dom Valdir, né, ele questionou o presidente a respeito disso e ele falou: olha, a opção é ou a gente se moderniza ou vai fechar, porque eu não vou ter competitividade, então não vai vender. Então assim, o que é melhor? Demitir alguns, reduzir alguns salários e manter uma usina que praticamente sustenta 60, 70% da cidade, direta e indiretamente, ou fechar ela? Tentar, né, manter salários altíssimos, um monte de carros, e fechar, e, sabe? Então, assim, né, aí o Dom Valdir ele falou: esse é o capitalismo, né? E, enfim, é o sistema, entende? E aí você tem que ter essa. Buscar realmente esse equilíbrio, né? Até Exatamente. onde eu vou lucrar, até onde eu consigo fazer isso, o quanto eu consigo abrir para poder, né, melhorar daqui, melhorar de lá. Isso se tiver boa vontade, né? Sim. Muitas É vezes aí que falta essa boa entra, vontade, né? falta. Porque assim, o lucro ele é necessário para você manter uma empresa viva, para você manter uma empresa funcionando e competitiva, como nesse exemplo. A Agora, gente não, empreende, a gente sabe que, pô, chega final do ano, né? No nosso caso, o nosso tipo de produto que a gente faz, cara, da dezembro, janeiro não vende quase nada. E, por exemplo, é onde o funcionário vai tirar férias, é onde tem 13º, onde tem tudo isso. Então você duplica os gastos e você joga na metade a entrada. Se você não tiver um lucro, se você não, né, não separar uma quantia boa ao longo do ano todinho para manter uma reserva, chega no final do ano você se afunda e você tem que fechar a empresa. então, assim, tem que ter esse equilíbrio, né? Pegando o mesmo fio da CSN. Por exemplo, essa responsabilidade, né? Deve considerar o bem das pessoas e não apenas o aumento dos lucros. A mesma empresa tem uma completa irresponsabilidade no quesito poluição, Poluição, né? total, totalmente. Total, assim, uma coisa que é Porque é absurda, escrachado, né? né? Porque Já foi relatado simplesmente todos os problemas, já foi apontado possíveis soluções e e fica se protelando por quê? Por ninguém causa de faz investimento. nada, ninguém faz Por causa nada. de investimento, Ou porque de fato é seja, caro, né? né? Fazer com que polua menos, com que polua num nível aceitável, demanda dinheiro? Demanda. Mas isso iria fazer falir a empresa? Claro que não. Então, é uma questão mesmo de responsabilidade. De, olha, eu tenho aqui uma empresa grande ou pequena, eu tenho responsabilidade sobre as pessoas, né? Sobre o que a minha empresa vai causar enquanto empresa, enquanto funcionamento. Né? A mesma coisa de uma pessoa que tem uma empresa que mexe com produtos químicos, que mexe com gás, que mexe com N coisas, não tem responsabilidade. Né? E, então, assim, as pessoas que têm esses cargos de gerenciamento das empresas, elas precisam ter essa consciência. Né? Não é vale tudo para que eu lucre mais e pouco me importa. Os meus funcionários, as pessoas em volta, a população. Eu tenho que ter um senso de responsabilidade. Né? O lucro não está acima de qualquer coisa. Né? 517. Que deveres têm os trabalhadores? Eles devem exercer seu trabalho com consciência, competência e dedicação, procurando resolver as eventuais controvérsias com o diálogo. O recurso à greve não violenta é moralmente legítimo quando parece ser um instrumento necessário em vista de uma vantagem proporcional e ao levar em conta o bem comum. Então, está bem autoexplicativo esse, né? Trabalhador fazer seu trabalho com diligência, né? Com dedicação,
e no tentar mínimo. resolver as coisas no diálogo, Não tem né? como fazer greve no pronto-socorro do SUS, né? O bem comum Então, aí foi pro tentar, povo. tentar resolver as coisas no diálogo e, não sendo possível como último recurso, é lícito, né? O recurso à greve não violenta. 518. Como se realiza a justiça e a solidariedade entre as nações? No plano internacional, todas as nações e instituições devem agir com base na solidariedade e subsidiariedade, com o fim de eliminar ou pelo menos reduzir a miséria, a desigualdade dos recursos e dos meios econômicos, as injustiças econômicas e sociais, a exploração das pessoas, o acúmulo das dívidas dos países pobres, os mecanismos perversos que obstaculizam o desenvolvimento dos países menos progredidos. Aqui está dentro do que a gente conversava nos últimos encontros, né, do princípio de subsidiariedade. É quando o maior cuida do menor. Ele não Mas não só isso, não explora, porque né? esse princípio, existe uma ligação direta, né? País que cuida do Estado, o Estado que cuida da cidade, a cidade que cuida, né, das famílias, Uhum. né, as famílias que cuidam do indivíduo, né? Você tem isso. Esse tópico ele também fala de o quê? Aquele país que é muito desenvolvido, que tem muitas riquezas, ele tem também obrigação para com aqueles países, né, que estão em desenvolvimento, que são Exato. subdesenvolvidos, não é? Com assistência, com geração de emprego, né? Com tudo Ajuda, né? isso, com Ajuda tudo mesmo. isso. Não fosse a realidade do pecado, daria para se exercer essa solidariedade entre as nações de uma forma muito ampla, Se não fosse o né? pecado, você poderia acabar com a miséria, você poderia acabar com a É, guerra, você poderia você teria acabar com. recursos para isso, né? Porque recursos existem, mas, Com certeza existem recursos, né? mas A Terra é o não, né? pecado mesmo. Não existe falta de recurso para que, né? Todo mundo tenha Que, comida, para é, todo mundo, tipo, né? a fome é porque não tem recurso. Não, Não é. recurso tem, né? Só que sobra, né? Muito mais do que recurso, você tem pecado, né? Você tem pessoas gananciosas, você tem sistemas, né? Que geram essa pobreza para poder abusar cada vez mais das pessoas. Então, né? A fonte de tudo realmente é o pecado. É o pecado. Não adianta, né? Por mais esforços que os países façam, que as ONGs façam, que os indivíduos façam, você nunca vai acabar com a violência, você nunca vai acabar com a guerra, você nunca vai acabar com a miséria, com a fome, sabe? Com o abuso infantil, né? Você consegue, né, ali, né, Minimizar, né? minimizar, reduzir, não é a partir do empenho, do esforço. Agora, acabar é só quando o pecado acabar mesmo, né? Então, a gente não tem como fazer isso, a gente não tem acesso a isso, a gente não tem capacidade para acabar com o pecado do mundo, né? Mas existe o esforço, né? O esforço. Individual e coletivo também, Que das não vai pessoas, resolver o problema, mas que vai ajudar muita gente, claro. né? Que vai resolver para aquela pessoa, talvez, né? Para Uhum, aquele grupo. exatamente. 519. De que modo os cristãos participam da vida política e social? Os fiéis leigos intervêm diretamente na vida política e social, animando com o espírito cristão as realidades temporais e colaborando com todos, como autênticas testemunhas do Evangelho e agentes de paz e de justiça. Aqui, gente, o compêndio ele é bem sucinto, mas O que ele quer dizer é se envolva com o mundo, sabe? sim, O cristão ele tem participe, que estar no né? mundo, né? Anime as realidades práticas com o seu testemunho cristão, né? Mas também Exatamente, não, animar a partir do seu testemunho cristão, ou não, mas seja, levar Cristo, levar a doutrina social da igreja para os ambientes, né? para todos esses ambientes. Agora, não faça da política e, enfim, dessas coisas a sua esperança suprema, né? Esteja ali, participe, seja ativo dentro da sua Até realidade, mesmo em política né? partidária, a igreja Sim, incentiva, né, não que tem mal quanto mais algum, bons cristãos a né? gente tiver dentro da política, sabe? Sim, melhor. Agora, não faça disso a sua única esperança, né? A sua suprema esperança, porque nenhum partido, nenhum sistema político vai ser capaz de sanar todos os problemas, né? Vai ser perfeito. Então, participe, mas com consciência, né? Com equilíbrio. 520.
se inspira o amor pelos pobres? O amor pelos pobres se inspira no Evangelho, das bem-aventuranças e no exemplo de Jesus na sua constante atenção pelos pobres. Jesus disse: todas as vezes que fizestes isso a um destes mais pequenos, foi a mim que o fizestes. Mateus 25:40. O amor pelos pobres se verifica mediante o empenho contra a pobreza material e também contra as numerosas formas de pobreza cultural, moral e religiosa. As obras de misericórdia, espirituais e corporais, e as numerosas instituições benéficas surgidas ao longo dos séculos são um concreto testemunho do amor preferencial pelos pobres que caracteriza os discípulos de Jesus. Isso aqui é muito importante, tá, gente? Por quê? O amor pelos pobres, como diz o compêndio, ele é algo que caracteriza os discípulos de Jesus. Cada um de nós, no nosso estado de vida, na nossa condição, somos como que instados, né, a todo momento por Cristo e pela igreja a amar os pobres, a ajudá-los, a fazer a nossa parte. A gente já leu. Talvez seja o assunto que Jesus mais falou nos evangelhos. Né? Então, assim, era super presente essa atenção devida a quem está nas periferias, não só materiais, mas também, como fala o Papa Francisco, existenciais, né? Periferias que são muitas vezes sanadas, né? Resolvidas pelas obras de misericórdia, que são as corporais, né? Vestir os nus, dar comida a quem tem fome, enfim, essas coisas materiais mesmo, e nas espirituais também, né? Suportar os defeitos do próximo, instruir quem precisa de conselho, orar pela pessoa, enfim, ensinar a verdade, são obras de misericórdia onde a gente socorre o nosso próximo. Né? É como aquela parábola do bom samaritano. Não adianta você ali fazer sua prática religiosa estrita, mas não está nem aí para o seu próximo, né? Não se esforçar para realmente ser canal de Deus, de ajuda. E a gente, há um tempo atrás, estava lendo a história de São Luís e Santa Zélia, né? Os pais de Santa Teresinha. E quem vê, assim, pensa, pode pensar, né? Que a vida deles, eles eram empresários, eles tinham os seus negócios de família, eles iam à missa todos os dias, eles tinham uma vida de oração muito forte, né? Muito constante, mas não se resumia isso a vida deles. O amor deles pelos que estavam precisando, né, de ajuda era muito presente. Então, assim, eles tinham um carinho muito especial pelos funcionários deles. Alguém ficava doente, eles iam cuidar. Algum pobre estava precisando, um vizinho, eles iam ajudar. E eles se desdobravam, porque eles tinham os negócios e eles tinham as filhas para cuidar, né? Se desdobravam e se esforçavam verdadeiramente por assistir os pobres. Por quê? Porque eles eram santos, eles eram cristãos, né? Então a gente não pode cair nesse conto, né, errado de que começou a pensar nos pobres, é comunista. Você é comunista. Gente, o que é isso? Que maturidade, sabe? Jesus o tempo todo fala do amor aos pobres. Inclusive, ele não só fala, né? Mas é critério mesmo de salvação, né? Cardeal Raniero Cantalamessa, né? Ele escreveu um livro chamado A Pobreza. E aí ele vai explicar, né, tanto essa questão, né, dessa pobreza ruim, né, material, que é imposta por sistemas e por tudo isso, e que precisa ser combatida, quanto a pobreza boa, né, de quem faz os votos de pobreza, os religiosos. Ele vai explicando tudo. Mas tem dois pontos, né, que ele traz que é muito, muito forte. O primeiro é que ele fala, Jesus ele se instituiu de duas formas. A primeira foi na Eucaristia, isto é o meu corpo. A segunda foi no pobre. Porque ele fala, toda vez que fizeste isso a um desses pequeninos, foi a mim que o fizeste. Ele se coloca lá. Ou seja, quando eu visito um preso, eu estou visitando o próprio Cristo. O próprio Cristo. Mas aquele cara, ele pecou, ele estuprou, não sei o quê. É o Cristo.
Foi Cristo que se instituiu, não cabe a mim julgar se é ou não. Mas quando eu vou lá, eu estou indo ao Cristo. Quando eu preparo uma marmita, né? Lá na igreja, a gente sai de noite rodando o carro para entregar essa marmita para quem está morando na rua, a gente está entregando para Cristo. É o próprio Cristo. E ele ainda dá um up, né? Que ele coloca isso como critério de salvação. Né? Quando ele está falando lá, ele fala: Mateus estive 21. nu e não me vististes, né? Estive preso e não me visitastes, fui peregrino e não tive acolhido. Você vai falar, mas quando? Né? Eu nunca te recusei nada, Deus, nunca te recusei nada. Quando fez isso? Ué, quando você viu um desses pequeninos e não fez isso. Quando você viu um preso e não acolheu, foi a mim que você não acolheu. Quando você viu alguém nu e não vestiu, foi a mim que você não vestiu. E aquele que não acolhe o Cristo, no sofredor, não é? Ele vai ser julgado por isso. Porque ele tem uma obrigação moral enquanto cristão de cuidar do seu próximo. É uma obrigação. Obrigação. Então, assim, gente, esse ponto aqui, ele é muito fundamental, né? E muitas vezes é muito negligenciado Por causa da de nossa ideologias. parte, por causa de ideologias. Infelizmente, a fé do Então, brasileiro, ela é viva, ela é pujante por causa, né, dessa questão cultural, desse ardor da oração, mas ao mesmo tempo ela é muito cheia de ideologia para vários lados, para vários para vários lados, lados. né? Então é preciso Então, sempre estar refletindo, meditando e buscando purificar a sua fé de todas essas ideologias. agora nós vamos para o 8º mandamento. Não darás falso testemunho. 521. Qual o dever do homem a respeito da verdade? Toda pessoa é chamada à sinceridade e à veracidade no agir e no falar. Cada um tem o dever de procurar a verdade e de a ela aderir, ordenando toda a própria vida segundo as exigências da verdade. Em Jesus Cristo, a verdade de Deus se manifestou inteiramente. Ele é a verdade. Quem o segue vive no espírito de verdade e é avesso à duplicidade, à simulação e à hipocrisia. Infelizmente, um outro grande problema do brasileiro é a mentira enquanto Hábito. 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 A pessoa se habitua a mentir. Às vezes são mentiras mais sérias, que vão levar por exemplo, a calúnia, né? Ou coisas do tipo que vão levar realmente o sofrimento de uma outra pessoa, ou vão te trazer uma grande vantagem. Mas muitas vezes são mentiras que, se você for ver no fundo, nem te traz tanta vantagem assim, sabe? É só para você fugir de uma ocasião, e a mentira vai se tornando um hábito, de forma que você não consegue ver mais o pecado naquilo, a maldade naquilo. E não somente isso, né, mas como cristão, a gente tem de fato esse compromisso com a verdade em todas as coisas, Porque Cristo é a né? própria No verdade. nosso agir, no nosso moldar a nossa vida, sempre na verdade. Nunca na mentira, nunca na duplicidade, né? De ser aqui uma coisa, aí quando a pessoa vira as costas, eu sou outra. Ou eu levo a minha vida dentro da igreja de um jeito, e quando eu chego em casa, eu sou de outro, né? Ou eu quero cobrar uma coisa que eu mesmo não estou me esforçando para fazer. Por exemplo, um filho vai e fala uma mentira. Você faz um escarcéu, você briga com ele, você bota de castigo. Aí toca alguém, a campainha, que você não quer atender, você fala, vai lá e fala que eu não tô. Faz lógica. Então, assim, a hipocrisia, a simulação e a duplicidade essas formas que a gente não vive no espírito da verdade. O A diabo é o gente, pai da mentira. Quem mente né? até, né, nas menores coisas tá servindo ao diabo, não a Deus. Então, a gente tem que ter esse compromisso muito atento. 522. Como se dá testemunho da verdade? O cristão deve dar testemunho da verdade evangélica em todos os campos da sua atividade pública e privada, mesmo com o sacrifício, se necessário, da própria vida. O martírio é o supremo testemunho prestado à verdade da fé. Isso é muito forte, porque, né, nós seguimos a verdade, nós servimos a verdade, que Nós é Cristo. adoramos a Nós verdade. adoramos a verdade, porque Cristo é a verdade. E se for necessário num extremo, a gente vai dar a nossa vida pela verdade, como foram os santos. Né?
A gente pega, né, Santa Inês, que pelo seu amor à verdade rejeitou sacrificar uma pedrinha de incenso ao imperador, porque ele não era Deus, e ela sabia que ele não era Deus, então ele não deveria ser adorado como Deus, lhe custou a vida. Lhe custou a vida. Será que a gente está disposto a esse sacrifício? Muitas vezes a gente não vai ser chamado a esse extremo. Não precisa nem esse extremo, né? Mas no dia a dia, muitas vezes a gente vai pagar o preço pela humilhado, verdade. Eu vou olhar torto, vão debochar de mim. Eu vou ter alguma desvantagem financeira. Mas, problema. A gente, enquanto cristão, nós somos da verdade, nós somos da luz. Nós não somos das trevas. Nós não somos aqueles que simulam, que falsificam, que, sabe, falam uma coisa e fazem outra. Nós não somos assim. Não deveríamos ser, né? Assumir a sua culpa, o seu erro. Sabe? Quando às vezes a gente erra e aí a gente fica tentando buscar meios de justificar aquilo ou então de se eximir, né, daquela culpa, mentindo, sabe? Criando, né, pequenos contos ali, né, para a gente poder realmente não ser julgado por aquilo dali, não ser condenado por aquilo dali. Gente, a próxima é bem interessante. Primeiro eu vou deixar a palavra-chave, que eu esqueci de falar antes, tá? Mas a palavra-chave de hoje é trabalho. Já que a gente falou bastante de trabalho, é trabalho. Agora, a 523, ela é um pouquinho mais longa, né? Tem alguns tópicos, que é o que proíbe o 8º mandamento. Então, é uma pergunta que merece bastante atenção. O 8º mandamento proíbe. O 8º mandamento é não darás falso testemunho. Vamos lá. O falso testemunho e o perjúrio, a mentira, cuja gravidade se mede pela verdade que ela deforma, pelas circunstâncias, pelas intenções do mentiroso e pelos danos sofridos pelas vítimas. Então a mentira aí, ela tem ela pode ser mais grave ou menos grave, né? O juízo temerário, a maledicência, a difamação e a calúnia, que diminuem ou destroem a boa reputação e a honra a que tem direito toda pessoa. Isso aqui é muito sério, né? Porque toda pessoa, gente, todo próximo nosso tem direito à boa fama. Hoje em dia, com a internet... Nossa, isso é pior, porque a pessoa fala. E às vezes a partir de um juízo temerário, porque você, né, isso tudo tá ligado, né? Tudo tá ligado. Né, às vezes aconteceu alguma coisa, ou aconteceu diretamente contigo, ou você só ouviu falar daquilo, né, e você já sai julgando, já sai condenando as pessoas, já sai criticando, sem nem ao menos ouvir o ponto dela, sabe? Ou seja, você faz o juízo temerário da pessoa e você ainda, né, peca com a calúnia. Maledicência. Difamando aquela pessoa. Ou seja, e assim, não só mas na vida mesmo. Ficar fofocando da vida dos outros, fazendo maledicência dos outros. Quantos padres aí não foram acusados de abusos sexuais, de tudo isso, e depois foi comprovado que ele era totalmente inocente? Porém, quando a mídia solta alguma coisa de um padre culpado, você vai lá compartilhar na internet, fala isso, joga nos grupos de WhatsApp, não sei o que, aí o padre é inocentado, ninguém mais está falando daquilo. Ninguém vai reparar. A reputação daquele padre, o trabalho todo que ele estava fazendo de evangelização no santuário, não sei o que, ele teve que ser afastado, teve que ser substituído, e você nunca mais vai conseguir recuperar aquilo. São Felipe Neri, ele tinha um exemplo muito maneiro, assim, para essa questão da maledicência, né? Que é como você soltar de um alto de uma sacada as penas de um travesseiro. Quando você fala uma mentira, ou você faz uma maledicência. E depois você vai tentar juntar, né? Você nunca vai conseguir juntar exatamente o que você espalhou, porque o vento vai levar uma para lá, outra para lá, e a outra vai se perder, E é assim que é. As palavras que a gente joga sem fundamento, que são vindas de juízo da vida dos outros, né, que não é nem para a gente estar falando, porque não é da nossa conta ficar falando da vida dos outros, muito menos mal dos outros, né? Porque se você não tem o que falar de bom de uma pessoa, não fala nada. A não ser que se exija, né, alguma coisa que você fale. Que em um período da nossa juventude, né, entre amigos, assim, era um costume muito comum. Toda vez que a gente se reunia, ou fisicamente, ou surgia algum assunto em grupos, né,
de WhatsApp, dessas coisas, né? Era sempre falando mal de um padre, falando mal de alguém, falando mal. É o hábito Sempre, da sempre, sempre. maledicência. E a gente começou a ficar incomodado com isso, né? Eu me lembro de muitos anos atrás a gente sentando partilhando, sabe? Falando, cara, isso não tá certo, sabe? Porque era como se fosse uma diversão, sabe? Uhum. A diversão era se reunir para falar mal dos outros, e ficava fazendo piada, e ficava fazendo, sabe? Tudo com isso, e assim, se amarrando em fazer isso. Era bizarro, era bizarro. E a gente realmente refletiu, sabe? E, cara, não, não, e aí você tem que dar um basta nisso, e você para com isso, e você sai, se for preciso até você se afasta das pessoas, porque pode parecer que não, por já fazer parte da cultura, por já estar enraizado, né? Mas é um pecado muito grave, muito grave. Você destrói a boa fama dos outros e você contamina o seu coração, né? Com desconfiança constante de tudo e de todos. Se você se coloca sempre num certo pedestal, né? De que você é o certo e todo mundo está errado. Então isso é muito perigoso, né? A maledicência e o juízo temerário. Próximo, a bajulação, a adulação ou complacência, sobretudo se endereçada a pecados graves ou a consecução de vantagens ilícitas. Ou seja, como o povo fala hoje, né, passar pano para coisas que claramente são erradas. Ou Né? você ser um dedo duro dentro do trabalho para querer ganhar alguma vantagem, né? Uhum. Em cima do seu chefe. E aí você fica inventando casos, você fica aumentando as coisas para denigrir a imagem do outro, para que você possa. Isso é extremamente comum, né? Em diversas empresas mesmo. Eu mesmo já sofri com isso, né? Em serviços, porque sempre você tem um, né? Que não tem a capacidade de crescer por si só e ele quer crescer através disso, sabe? De dedurar o outro, ficar bajulando, ficar, sabe? Terrível. Uma culpa cometida contra a verdade comporta reparação se causou danos a outros. Então tem isso, né? Quando a gente se equivoca nessas questões, nós deveríamos nos reparar, né? Reparar o mal feito, mas é como aquela, Padre Raiz é aquele é, que manda reparar na hora da confissão. Coloca como penitência. né? Se Coloca você como falou penitência. mal Se de você não alguém, se você reparou, mentiu sobre alguma coisa, sua confissão não vai porque valer. é aquilo, você gerou um dano à pessoa, né? Só que nem sempre isso é possível plenamente, né? Se você espalha uma mentira sobre alguém, quem vai saber aonde que já chegou essa mentira, de que Né? jeito já chegou essa mentira, Muitas vezes essa né? reparação ela serve muito mais para curar o nosso coração com a Uhum, humilhação que eu vou ter que passar. uhum. Imagina que você falou mal de uma pessoa, não sei o que, você percebeu que falou, a pessoa se ferrou por isso, e aí Você você tem que vai assumir e aquela aí você culpa, tem que ir lá diante dela e assumir aquela né? culpa. E Então, assim, é uma coisa séria. A gente tem que tomar muito cuidado e prezar, né, por uma, não sei se pode ser chamada de virtude, mas acho que sim, da discrição, né? Da gente ser mais discreto, da gente se meter menos na vida alheia, da gente falar menos da vida alheia e principalmente dos defeitos alheios, né? 524. O que pede o oitavo mandamento? Antes era o que proíbe, agora o que pede. O oitavo mandamento pede o respeito à verdade, acompanhado pela discrição da caridade. Eu acabei de falar. Discrição da caridade na comunicação e na informação, que devem avaliar o bem pessoal e comum, a defesa da vida privada, o perigo do escândalo, na manutenção dos segredos profissionais, que devem sempre ser mantidos, exceto casos excepcionais por graves e proporcionais motivos. E é também exigido o respeito pelas confidências feitas sob sigilo. Gente, é isso, né? O mandamento aqui, ele pede respeito à verdade, a gente não sair não tendo mentir. hábito de mentir, né, por qualquer coisa, e especialmente a discrição da caridade. Não sair sendo um linguarudo, não sair fazendo fofoca, não sair falando mal da vida dos outros, E nem buscando saber né? da Nem vida dos buscando outros. querer saber, porque isso contamina, gente, o coração de uma forma que envenena de o interior mesmo, e depois isso vai para o exterior. Né? A pessoa não consegue se controlar, ela quer comentar, ela quer falar, e muitas vezes vai cometer injustiça.
com esses comentários, etc. Você tem diversas contas do Instagram, por exemplo, gigantes, gigantes, gigantes. As maiores, né? Elas estão muitas contas que estão entre as maiores do Brasil, que é só de fofoca. Fofoca, Só de vida fofoca. alheia, é coisas que não competem a mim, né? Então toda essa curiosidade, essa indiscrição tem que ser combatida, né? 525. Como deve ser o uso dos meios de comunicação social? A informação midiática deve estar a serviço do bem comum e no seu conteúdo deve ser sempre verdadeira e salvas a justiça e caridade, também íntegra. Deve, além disso, exprimir-se de modo honesto e conveniente, respeitando escrupulosamente as leis morais, os legítimos direitos e a dignidade da pessoa. Aqui são os meios de comunicação social, né, são diretrizes de que seguir a verdade e respeitar os direitos da pessoa, né? Muitas vezes esses veículos de comunicação sensacionalistas, né, que querem ganhar em cima da privacidade dos outros, que querem destrinchar vidas alheias, mas querem por quê? Porque tem consumidor, Ou querem manipular, né? né? Ou Ou querem querem manipular a simplesmente manipular verdade. uma opinião, manipular uma Tudo verdade. isso é imoral, né? Não faz Por parte. exemplo, algo que acontece muito, né, aqui no Brasil. É, os meios, os veículos grandes de comunicação já sabem que o brasileiro detesta ler. Uhum, Então, às vezes, se baseia por uma foto e um título uhum. e tira suas conclusões. Então, você quer passar uma informação, você coloca uma foto e um título que não tem nada a ver com Que aquela vai conduzir informação. para um caminho que não é Nas primeiras verdade. linhas que você coloca lá na Na matéria, notícia, na né? notícia, você conduz a uma coisa e lá no finalzinho você realmente coloca o que de fato aconteceu, sabendo que a maioria não vai chegar lá, entendeu, para ler, e vai se espalhar aquela notícia ruim. Meio que você está isento porque você de fato falou e foi só mal interpretado. Então, tem que haver uma responsabilidade, né? 526. Que relação existe entre a verdade, beleza e arte sacra? A verdade é bela em si mesma. Ela comporta o esplendor da beleza espiritual. Existem, além da palavra, numerosas formas de expressão da verdade, em particular as obras artísticas. São fruto de um talento dado por Deus e do esforço do homem. A arte sacra, para ser verdadeira e bela, deve evocar e glorificar o mistério de Deus, que se mostrou em Cristo, e levar à adoração e ao amor de Deus, Criador e Salvador. Beleza excelsa de verdade e de amor. Bonito, né? Ou seja, se você é arquiteto e você desenha uma igreja feia que não parece com igreja, você está pecando, meu filho. Você está pecando. Para com essa Tem alguma, cachaça. tem alguma coisa errada. A igreja sempre ensinou que existe uma ligação muito forte entre a verdade e a beleza. Porque muitas vezes a verdade ela não é expressa somente por meio da palavra, como está escrito aqui. Mas a arte também pode ser esse instrumento muito eficaz de fazer resplandecer a verdade. A madre, né, nós somos vinculados às missionárias perdão, da Divina Revelação. E elas trabalham muito com arte. E a nossa madre, ela sempre fala, né? A arte, muitas vezes, ela chega primeiro no coração, depois ela vai para a cabeça. E é verdade, quando você se depara com um projeto, né, uma obra artística, seja uma pintura, uma escultura, uma igreja, uma arquitetura, uma música, qualquer obra de arte realmente bela, realmente arte sacra que quer refletir o mistério de Deus, você tem aquele maravilhamento, né, que vai direto no seu coração. Você sabe que aquilo é a verdade, sabe que aquilo tá dizendo algo sobre a verdade, sobre o nosso anseio interior pela verdade. Isso é muito belo, né? Então a igreja sempre incentivou a arte enquanto esse instrumento para que a gente contemple a verdade de uma forma diferente, né? Não, às vezes você vai ter um sermão sobre o sacrifício de Cristo, mas às vezes você pode ter simplesmente um crucifixo bem executado, bem feito, bem esculpido, bem pintado, que vai falar o coração de uma pessoa, que vai converter uma pessoa.
Então, assim, é muito bonito, né, esse recurso da arte para expressar a verdade. Por fim, gente, vamos para o 9º mandamento. Não cobiçarás a mulher do teu próximo. Ainda tem um 10º. O que pede o 9º mandamento? Esse é o número? 527. O que pede o 9º mandamento? O 9º mandamento pede que se vença a concupiscência carnal nos pensamentos e nos desejos. A luta contra essa concupiscência passa pela purificação do coração e pela prática da virtude da temperança. Aqui, gente, esse mandamento de não cobiçar tem a ver com o quê? Pensamento e desejo, correto? Porque cobiçar não é você ir lá e adulterar. Cobiçar, é desejar e é pensar, né? Então, pela virtude da temperança, que a gente já viu nos encontros anteriores, é que a gente consegue purificar o nosso coração. Porque como Jesus disse, quem olha para uma mulher, quando ele estava falando sobre esse assunto, né? Quem olha para uma mulher com desejos, né, impuros, Já no cometeu seu adultério no seu coração, coração. já cometeu adultério no seu coração. Ou seja, esse próprio desejo desordenado, esse próprio desejo impuro, ou seja, não purificado, já é um pecado. Já é uma coisa que gravemente está destoando, né, do plano de Deus para nós. E aí no 528 ele fala, o que proíbe o 9º mandamento? O 9º mandamento proíbe cultivar pensamentos e desejos relativos às ações proibidas pelo 6º mandamento. Lá o não pecar contra a castidade. Lembra A no gente 6º mandamento? O ele. que é o 6º mandamento? Você não adulterar, você não fornicar, você não masturbar, você não assistir pornografia. Todas essas questões sexuais, né, íntimas da vida conjugal, tudo que está relacionado está no 6º mandamento, correto? E o 9º, o que tem a ver com o 6º? É você não cultivar pensamentos e desejos relativos às ações proibidas pelo 6º mandamento. Por exemplo, você tem aí um filme, você tem uma série que é toda baseada em adultério. Né? A felicidade do casal ou dos casais é quando eles adulteram. Novela. Né? O que mais tem isso em novela. Consumir isso, ficar felizão buscando isso, consumindo isso, é um pecado contra o 9º mandamento. Né? Você se expor a certos tipos de músicas, a certos tipos de livros, a certos tipos de filmes, de conteúdos que vão alimentar esses pensamentos, porque tudo começa no pensamento. E o pensamento vai gerando o quê? Um desejo. Porque Jesus fala, tudo começa aqui no pensamento e no coração. Ninguém adultera do nada. Né? Ninguém comete uma ação simplesmente do nada. Por exemplo, uma coisa que tá muito em alta agora, né? Por quê? Por exemplo, o que é a pornografia, que é condenado lá no 6º mandamento, né? A pornografia é o registro e a exposição para terceiros de atos íntimos entre duas pessoas, ou mais, enfim, mas não é você filmar atos sexuais e passar para outra pessoa, né? Então, por exemplo, um livro, né, que ele é escrito, narrando um ato com detalhes, ele não é pornografia, porque não é um registro ali filmado. Mas ele, né, você consumir esse tipo de conteúdo, e que está se tornando cada vez mais comum para os livros que estão aí, né, nas livrarias para adolescente, porque sempre se teve esse tipo de escrito, mas antes tinha lá na banquinha de jornal aqueles livrinhos que ficava lá, entendeu? Você sabia junto com aquelas revistas, né? E tudo. Agora não, agora né, qualquer livraria, em qualquer lugar, sem nenhuma censura, entendeu? Compra e não está falando nada que tem esse tipo de coisa lá dentro, e a jovenzinha, a adolescente que quer ler uma história de amor, chega no meio do livro e tá lá. Tá lá. Aquele monte de cena com descrição que vai fazer a imaginação, né, te levar para tudo isso. Consumir esse tipo de conteúdo sabendo, né, que ele tem essa proposta é pecar contra o 9º mandamento. Porque assim, gente, o Padre Jonas, né, da Canção Nova, ele falava isso, assim. Como é que
você vai andar num lamaçal sem se sujar? É possível? Talvez seja, mas é muito difícil, né? O Então, padre Zé assim, Antônio ele estava usando exatamente isso, essa expressão, né? Enfim, advertindo alguns jovens da paróquia, teve alguns shows aí, e alguns cantores que têm músicas totalmente, né, promíscuos, né? promíscuas nessa pegada, né, de ficar falando muito de forma extremamente vulgar, né, da sexualidade, e ele falou, olha, lá não é lugar para um cristão. Lá não é lugar para um jovem católico, ainda mais jovem que está servindo a igreja. Entendeu? Então, eu não quero saber, né, que vocês foram lá. Eu não quero Porque, saber. assim, você vai se expor a uma situação, né, que você sabe que vai gerar alguma coisa. Você não é o alecrim dourado que vai receber um conteúdo impróprio, promíscuo, indevido, e você vai passar incólume, assim, não vai acontecer nada com você, você não vai sentir nenhum tipo de estímulo, seu pensamento não vai viajar naquilo, você não é, né, o intocável. E ainda Então, que assim, isso tem que não venha te guardar. afetar gravemente em alguma coisa, não é um ambiente Não para você estar. convém, Não é né? um conteúdo que Não está ali para você convém. ser consumido. Não convém. Então, assim, realmente é preciso guardar, né, essa pureza. 529. Como se chega à pureza do coração? O batizado com a graça de Deus e lutando contra os desejos desordenados, chega à pureza do coração mediante a virtude e o dom da castidade. A pureza de intenção, a transparência do olhar exterior e interior, a disciplina dos sentimentos e da imaginação e a oração. Então aqui, gente, é um mapa de como você guarda essa pureza que é exigida de todo cristão, tá? Não é só a freira, né, ou o padre que vive num estado celibatário que tem a obrigação de guardar a pureza, né? Se fosse assim, Jesus não ia falar de cobiçar a mulher, né? De olhar, muitas vezes tem isso, né? Os homens ou as mulheres, enfim, olham com um olhar todo torto para outra pessoa que não convém. E as pessoas ficam assim, né? Ah, mas isso é normal, né? Isso aí é assim mesmo, tal. Não, não é assim mesmo. Para um cristão não é assim mesmo. A gente tem que purificar o nosso olhar, exterior e interior. A gente tem que purificar a nossa imaginação, disciplinar, né, os nossos sentimentos. A gente tem que rezar, a gente tem que viver numa integridade, sabe? Sem aquela malícia mundana, que é própria de quem é mundano. Não buscar alimentar as curiosidades, né, Sim, a respeito do outro, do corpo do outro, assim como não ficar querendo ser vista, querendo ser, né, desejada, né, usando da modéstia de tudo isso. aqui vai na próxima pergunta, 530. Que outras exigências tem a pureza? A pureza exige o pudor, que, guardando a intimidade da pessoa, exprime a delicadeza da castidade e regula olhares e gestos, em conformidade com a dignidade das pessoas e da sua comunhão. Ela livra do erotismo geral e mantém longe de tudo o que favorece a curiosidade doentia. Exige também uma purificação do ambiente social, mediante uma luta constante contra a permissividade dos costumes, baseada numa errônea consciência da liberdade humana. Aqui está falando em dois aspectos, né? Primeiro fala do pudor. O que é o pudor, gente? É a gente guardar da vista dos outros o que não convém mostrar, seja por vestimentas, seja por comportamento também. Porque muitas vezes a gente não percebe, mas a gente Seja por sem fotos pudor, né? postada, por Sim, vídeos, a né? gente é sem pudor muitas vezes, não só no vestir, né? De você ir para a igreja ou ir passear na rua com um micro short, com um decote, com uma transparência, com isso, com aquilo. Não é só assim que a gente fere o pudor. A gente fere o pudor muitas Assim vezes. fere o pudor. Assim fere. Mas não é só assim. A gente fere o pudor, às vezes, de uma forma de falar. A gente fere o pudor quando a gente fala Quantas coisas. pessoas, e até mesmo quantos católicos, sabe, de vida ativa na igreja, vida sacramental, que não consegue falar uma frase completa sem um palavrão. Uhum. O tempo todo falando palavrão. Exemplos: grupos de WhatsApp, assuntos que são tratados ali.
que não contém pudor nenhum. Piadinhas de teor E as sexual. pessoas não cortam, elas aceitam, elas não se posicionam, né? Os homens principalmente, né? Mas hoje em dia também as mulheres estão muito sem pudor, né? No seu comportamento, no seu jeito enfim, de se portar perto das pessoas, né? Porque há de se ter um cuidado, né? Se você é mulher, você vai tratar com um homem, você tem que ter um cuidado Até no mesmo seu entre as porte, mulheres, por né? exemplo. O Sei homem com lá, a mulher também. chá de panela, e tem aquelas brincadeiras, todas Sim, voltadas para sexualidade, para isso, para aquilo. aí, gente, Convém uma cristã até um fazer certo isso? limite, você tem uma tranquilidade, mas muitas vezes ultrapassa esse limite, né? Ultrapassa-se o limite do pudor, né? E isso acaba acontecendo o quê? Ferindo a nossa castidade, a nossa pureza. E aí a gente vai alimentando curiosidades indevidas. A gente vai alimentando olhares indevidos dos outros, pensamentos indevidos, né? Quantas vezes também eu já pude presenciar, né? E a gente tem que vigiar. Às vezes a pessoa está na presença de um padre, de um sacerdote, sei lá, de uma religiosa, e a pessoa não tem um filtro de como ela deve tratar aquela pessoa, Qualquer um, de um homem sabe? casado. De um homem casado, né? De uma mulher casada. E as pessoas não têm filtro. Elas vão e elas se comportam de uma forma inconveniente, né? Sem pudor. E então assim, a gente precisa vigiar, porque as coisas começam no interior, né? E elas se manifestam no exterior. E aí depois ele vai falar do ambiente social, né? Que deveria promover a virtude e o bem. Só que, muito pelo contrário, o nosso ambiente social está promovendo A a sociedade atual não é promiscuidade só coisa do completa, Brasil, mas do mundo né? inteiro. Ela está Assim, totalmente tá erotizada. complicado, assim, tá difícil a gente achar um filme, uma série que não seja infantil, que não tenha coisas Às impróprias. vezes até os Às infantis. vezes é infantil, coisas impróprias, né? É difícil hoje você ligar a televisão, às vezes, sei lá, 1 hora da tarde, e não ter ali pessoas rebolando na sua frente, sabe? É difícil muitas vezes hoje você ir numa praia e não ter pessoas praticamente nuas na sua frente. Então tudo isso é falta de pudor que está generalizado, né? E a gente tem que ter essa vigilância, né? Tanto com a forma como que a gente se porta e se comporta, tanto com no exterior, né, e no interior. Agora o 10º mandamento: não desejarás coisa alguma do teu próximo. 531. O que exige e o que proíbe o 10º mandamento? Esse mandamento, que completa o anterior, exige uma atitude interior de respeito com referência à propriedade alheia e proíbe a avidez, a ambição desenfreada dos bens alheios e a inveja, que consiste na tristeza sentida diante dos bens alheios e no desejo descomedido de se apropriar deles. Isso aqui é interessante, gente. O cobiçar as coisas alheias muitas vezes se manifesta por meio da inveja. E as pessoas têm Que uma muita gente visão, tem e quase ninguém aceita que tem. aceita que tem. Os padres dizem que é o pecado que quase nunca é confessado. Porque a pessoa fala, né, que sei lá, eu tive relação com a minha namorada. É tranquilo. Agora ela assumir que ela foi invejosa é muito mais doloroso. Então, assim, quase ninguém confessa. Mas a inveja, as pessoas têm uma ideia errada do que seja inveja. As pessoas acham que inveja é você querer ser igual ao outro, né? Você querer imitar o outro, você olhar e querer espelhar a sua vida no outro. Um Em pouco certa disso, em medida, certa isso pode ser medida, até bom. né? Mas a inveja não é isso. A inveja é você olhar o outro, nesse caso do 10º mandamento, por exemplo, os bens do outro. Os bens, sejam materiais, sejam outros tipos de bens, A né? A virtude, a virtude, a família que ele família, conquistou, o jeito daquela a própria pessoa, felicidade que ele né? tem dentro da sua, né, do seu matrimônio. E aí você olha para aquilo e o seu olhar não é de se alegrar por aquela pessoa, mas é de se E às vezes entristecer. não é nem algo racional, não.
É simplesmente um sentimento que você que tem. vem, Ao invés né? daquilo te alegrar, aquilo te entristece. Você se entristece. Ou seja, o bem do outro, seja qualquer tipo de bem, ao invés de eu me alegrar por ele, eu me entristeço por não possuir, por aquilo de alguma forma como se me prejudicasse, como se me deprimisse. Isso é inveja. A inveja se manifesta dessa forma, né? Eu 532. vi, teve um videozinho, muito simples, mas que mostra muito claramente isso, né? Porque a base de toda a inveja é a questão da comparação, Uhum. né? Da autoafirmação, de você querer, sabe, ter certa posição, ter certo, né, lugar estabelecido dentro da sociedade. Sei lá, eram várias crianças abrindo presentes. Me parecia que, tipo assim, os pais tinham dado presentes para as crianças, entendeu? E alguma coisa assim. Então, tinha um menininho, né? Que ele tinha aberto um presente, não me lembro agora exatamente o que era, e ele estava felizaço. Ele estava vibrando, a pessoa filmando, ele vibrando com aquele presente que ele estava muito feliz, de repente um amigo do lado abriu, era um PlayStation. E na mesma hora ele fechou a cara e ele se entristeceu de jogar o presente dele fora. Ou seja, ele tinha ficado felizaço com aquele presente, porque às vezes era algo que ele queria, era algo que ele esperava, e aí ele tinha ficado feliz. Só que o fato do outro ter ganhado um presente que ele considerou melhor do que o dele, já fez ele odiar aquele presente e se entristecer notoriamente, assim, claramente, automático, entendeu? Nem fez esforço para disfarçar, até porque era uma criança, né? Mas como que isso já está enraizado, né? Desde a infância. Desde a infância. E se você não busca as virtudes necessárias, as práticas necessárias para combater isso dentro do seu coração, isso vai só crescer. Vai só E muitas crescer. vezes essa tristeza pelo bem do outro vai te conduzir à maledicência, né? De Exatamente. botar defeito, de ver, mas deve ser fingimento, se a pessoa tá muito feliz, né? Ah, deve ser fingimento, né? Na casa dela não deve ser assim. E aí uma coisa vai conduzindo a outra, né? Porque o pecado é assim. 532. O que pede Jesus com a pobreza de coração? A seus discípulos, Jesus pede que o prefiram a tudo e a todos. O desapego das riquezas, segundo o espírito da pobreza evangélica, e o abandono à providência de Deus, que nos liberta da preocupação pelo dia de amanhã, preparam a bem-aventurança dos pobres de coração, pois deles é o reino do céu. É muito bonito. O desapego dos bens, claro que cada um tem o seu estado de vida, né? O meu desapego dos bens, né? A minha convivência com bens materiais, por eu ser uma pessoa casada, que estou vivendo no mundo, que trabalho, é diferente de um monge que fez um voto de pobreza, que não tem nada que lhe pertence. Tem graus de desapegos ou de tem formas diferentes de se lidar com os bens. Mas esse desapego, ou seja, não colocar as coisas acima de Cristo, não se apegar com o coração, né, fazer delas o seu tesouro nesse mundo, ela realmente nos ajuda nesse cumprimento do primeiro mandamento, que é amar a Deus sobre todas as coisas. Porque se eu amo em demasia, se eu amo desordenadamente as coisas, as outras coisas, isso vai me atrapalhar no meu amor para com Deus, né? Que Qual Deus que é a meta da sua vida? A meta da minha vida é eu me aposentar com X no banco para que eu possa ter uma vida tranquila na velhice. Cara, que meta medíocre, né? Você está colocando o dinheiro, você está colocando os bens acima daquilo que é, sabe, aquilo que é mais importante na nossa vida, que é o próprio Deus, a salvação, a comunhão com Ele, o crescimento nas virtudes, na santidade. Então, assim, em alguma medida, por mais que a gente dependa, de certa forma, né, do dinheiro para nos sustentar, ter as coisas, não tem problema, mas a gente precisa sempre verificar, né, no nosso coração como que tá. Muitas vezes na quaresma, né, por exemplo, as pessoas dão ideia, assim, de penitência, e que é legal, né, de penitência, de atos de caridade. Aí as pessoas falam assim, olha no seu guarda-roupa, com certeza tem roupas que não te servem mais,
tem sapatos que você pode doar para as pessoas. E é maravilhoso isso. Façam isso, tá? Mas muitas vezes a gente não para e pensa em outra perspectiva. Além de eu compartilhar o que me sobra e o que está excessivo ali, né? Ou que eu posso contribuir, mesmo que não seja excessivo para mim, será que eu estou vigiando o meu nível de consumo? Será que eu não estou apegada à realidade de consumo que me fazem mal? De eu sair comprando tudo que eu vejo na minha frente, de eu sair tendo 1 zilhão de pares de sapato, 1 zilhão de bolsas, 1 zilhão de calças e de shorts. Quem tem muita coisa sobrando é porque comprou muita coisa. Se você tem muita coisa sobrando, se você tem 2 calças jeans, você não vai ter uma sobrando. Tipo, você está desordenado no seu consumo. Então, não é só você sair comprando igual um louco, aí uma vez por ano, 2 vezes eu olho e dou para os pobres. É legal, é ótimo. Mas assim, tenta ir na raiz da coisa, né? Se tá tão excessivo assim, é porque tem uma desordem no seu cobiçar as coisas. Será né? que não é uma fuga? Será que não é uma, sabe? Você está usando esse adquirir para ter um prazer, uma satisfação muito rápida, né? porque você de fato não está conseguindo encontrar felicidade, encontrar alegria verdadeira na sua vida. Porque, gente, seja para homens, dependendo, né, do perfil da pessoa, e para mulheres principalmente, nossa, comprar é um negócio maravilhoso, é um prazer, né? Você ir lá e comprar, passar o cartão, parece que é um negócio, você fica feliz. Você tá triste, né? tá meio cabisbaixo, tá tudo dando errado, fazer o quê? Vou sair para comprar, e você volta feliz, aquele monte de sacola. E aquela alegria dura assim, muito igual pouco. Um balão, né? É muito pouco, é muito rápido. Então, assim, essa cobiça dos bens, das coisas, né, especialmente do próximo, mas até das coisas que a gente pode comprar, né, tem que ser vigiado, né, no nosso coração. 533, gente, para finalizar hoje. Qual é o maior desejo do homem? O maior desejo do homem é o de ver a Deus. Pelo menos qual deve ser o maior desejo do homem? Esse é o clamor de todo o seu ser. Quero ver a Deus. O homem, com efeito, realiza sua verdadeira e plena felicidade na visão e na bem-aventurança daquele que o criou por amor e o atrai a si no seu infinito amor. Aí tem uma frase de São Gregório de Nissa. Quem vê a Deus obteve todos os bens que podemos imaginar. Como os mandamentos aqui últimos estão falando da questão da cobiça, é bonito que o compêndio colocou, né? Então, o que a gente deve cobiçar? O que deve ser, então, que deve estar latente no meu coração? É ver a Deus. É o céu. É ser santo, é estar em comunhão com Ele. E São Paulo fala de uma forma muito bela, né? Quando ele fala que Deus reservou coisas que nem os olhos viram, nem os ouvidos ouviram, e ninguém é capaz de imaginar. Isso, o ver a Deus, né? O céu, o paraíso, aquilo que é reservado para quem viveu os mandamentos aqui nessa terra, né? Porque, gente, eu não sei vocês, mas assim, depois que a gente destrincha os 10 mandamentos, a gente vê, caraca, não é tão simples, não. Não é tão... Aliás, não é nada fácil, sabe? Ser cristão. Porque em muitos e muitos detalhes, você vai ser diferente mesmo. Você vai ter que se esforçar mais mesmo, porque a porta é estreita. Né? Jesus nunca falou que ia ser tranquilão. E que a gente só fazendo o básico que todo mundo faz, a gente ia para o céu. Pelo contrário, é tomar a cruz, é virar motivo de deboche, é ser o diferentão, é ser o ET, sem ser o esquisito, né? E muitas vezes você vai ter que ir contra as suas amizades, contra, né, o seu círculo coisas, de colegas, né, de trabalho, às vezes até contra a sua família, né? Sempre com a caridade, né? A gente não vai ser aquele chatão, aquele que se acha melhor do que todo mundo. Não é isso. Mas não é porque todo mundo faz que você tem que fazer. Né? A sua exigência enquanto cristão, ele está muito acima. Né? Você precisa superar aquela justiça que Jesus via dos fariseus, né? E Jesus falava assim, vocês amam quem ama vocês? Qualquer pessoa faz isso. Agora, e amar quem te persegue? E rezar pelos que te fazem mal? Esse é o nível de exigência do cristão, né? Mas é uma exigência por quê? Porque vale a pena. Porque o ver a Deus, que é o maior desejo do cristão, que tem que ser o nosso maior desejo,
faz tudo valer a pena. Aliás, faz tudo, todo sofrimento que a gente passa aqui para amar a Deus, nada, sabe? Todo sacrifício aqui é nada comparado ao bem do céu, né? De uma eternidade no céu que nunca vai acabar. Então, acho que foi bem legal esse estudo assim dos 10 mandamentos, né? Porque a gente consegue aprofundar no nosso comportamento, na nossa vida moral, na nossa vida de relação para com o outro. Ilustra um pouco, né? Ilustra, né? E Ajuda na hora da confissão. E a gente vê como a gente é miserável ainda. Como é errado quando a gente já se considera, eu digo assim, a grande maioria das pessoas, né? Quando a gente já se considera um ótimo cristão, aquele exemplar, a gente está muito longe quando a gente vem analisar realmente as coisas mais a fundo. Uma das principais motivações, uma das principais funções do estudo, né, da doutrina da Igreja da Moral é lançar luz nas nossas misérias. Não é? É abrir a janela da nossa alma para que entre essa claridade e eu possa ver. Porque às vezes eu estou achando que eu estou bem. Mas por quê? Porque está tudo escuro. Né? É um cômodo escuro, está todo empoeirado. Eu acho que eu estou limpo, sabe? Eu entrei no cômodo, eu olho para dentro desse cômodo e eu acho que está limpo. Mas por quê? Porque está tudo escuro, não tem luz ali. Não tem luz. Você não vai enxergar a sujeira. E aí, conforme a gente vai estudando, conforme a gente vai se aprofundando na fé, essa janela vai sendo aberta, essa cortina vai sendo aberta e a claridade vai entrando. E aí eu consigo ver o quanto de sujeira tem ali, o quanto de miséria tem ali. Sabe? Aí a gente consegue olhar para nossa alma, olhar para nossa história, olhar para minha rotina, olhar para os meus hábitos, para os meus costumes e começar a ver a sujeira ali. Aonde que eu achava que não tinha problema nenhum, sabe? As manias que eu tenho, os costumes que eu tenho, que eu vejo todo mundo fazer, e eu acho que não tem problema nenhum. E quando tem bastante problema ali. E quanto mais você vê, mais você vai limpando. Ao menos tem que ser assim, né? Não é para desesperar. Mas você vai aos poucos, limpando, limpando, limpando. E quando você começa o verdadeiro processo de limpeza, cara, você quer limpar mesmo. Você quer limpar mesmo. Você entrou no lugar, tá sujo, você não se contenta em passar uma vassourinha, sabe? Você passou a vassoura, não saiu, você quer passar um pano, não saiu, você vai jogar água no chão, vai cair de joelho, você vai esfregar até aquele chão tá limpo, você não vai sair dali. Não é? Quando assim você de fato está querendo limpar. E é assim com a nossa vida. E é agradável, né? Por mais que seja penoso, às vezes, limpar, fazer essa principalmente mudança, no começo, né? você começar a virar, né? A virar esse sentido. É penoso, mas vale a pena. É que nem limpar um cômodo sujo, onde você vive. Porque dá trabalho, tá? Mas vale a pena. Depois você fica satisfeito, você fica feliz e você pensa: meu Deus, como eu vivia assim? Como eu conseguia ser feliz vivendo nessa sujeira, né? Do meu interior, do meu próprio interior. Como eu não enxergava, né? Então, gente, esse estudo dos mandamentos, a gente espera, né, que ajude a cada um de nós a luz entrar sobre o que Deus espera de nós, porque Ele revelou. Ele revelou a sua vontade para nós. Nós é que muitas vezes não damos ouvido, né? Vamos pedir essa graça à Nossa Senhora, finalizando nosso encontro. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Até a próxima, gente.